Olá, estamos aqui para falar sobre mais um tema relevante da prática do dermatologista. Há pouco tempo saiu um artigo sobre terapias hormonais para tratamento da acne. E não é só a acne da mulher adulta. E é isso que nós vamos conversar hoje. E estou aqui, eu, Isabela Dupin, dermatologista, com a minha amiga, doutora Isabela Nazaré, também dermatologista, que tem uma prática muito relevante no tratamento da acne. E a gente estava discutindo sobre esse artigo e eu trouxe ela aqui para a gente discutir com você, trazer quais são os pontos de terapias hormonais para tratamento da acne. Já vou lhe adiantar que esse artigo traz que a terapia para acne hormonal não é uma opção, é ali um carro-chefe no tratamento da acne. Então, vamos falar desses medicamentos e do que é usado na nossa prática. Bem-vinda, Isabela! Olá, pessoal! Muito prazer estar aqui com vocês nesse episódio de mais atualização de um tema super quente, né? Que é a acne e os tratamentos da acne. Exatamente. A prevalência de acne no consultório dermatológico, na vida, né, mas no consultório dermatológico é extremamente alta, a gente atende muito paciente com acne, tanto a acne da mulher adulta, a acne do adolescente, a acne do homem, e é como a gente vai colocar essa terapia hormonal. Inicialmente, lá atrás, né, quando estudava dermatologia, a gente pensava em terapia hormonal apenas o uso de anticoncepcionais, dos anticoncepcionais orais, ali com a ação antiandrogênica no tratamento da acne. Isso não é a realidade de hoje. Atualmente a gente tem muitos outros medicamentos, a espironolactona, glascoterona e outros medicamentos, inclusive dutasterida, trazendo aqui nesse estudo, para o tratamento da acne. Então, onde estamos? Não vou começar pelo anticoncepcional, sabe? Vamos começar pela questão do tratamento tópico aí, trazendo como uma medicação tópica o Glascoterone, que já teve aprovação pela Anvisa, 1% para uso tópico no tratamento de acne. Ainda não tem a aprovação, desculpa, Anvisa não, aí eu falando aqui, aprovação pelo FDA, mas não temos Anvisa ainda com essa medicação. Queria saber qual é a ação desse medicamento no tratamento da acne? Glascoterone é um inibidor tópico de receptor androgênico. Então, é mais uma medicação antiandrogênica que a gente tem. Foi aprovado pelo FDA a partir de 12 anos de idade em creme a 1%. Aqui no Brasil, a Anvisa ainda não liberou a comercialização industrial nas farmácias. Algumas farmácias de manipulação conseguem manipular e a gente tem aí esse uso, então, limitado por causa da Anvisa ainda. Exatamente. E aí a gente entra nessa questão, né, em relação ao industrial e em relação também à medicação da manipulação. Então, na manipulação, você costuma prescrever do ponto de vista prático para o seu paciente? Na minha prática, não tenho experiência com Glascoterone, justamente por essa falta de aprovação pela Anvisa, então fica só uma medicação restrita a farmácias de manipulação, o custo é elevado, então não está aí entre as minhas primeiras opções terapêuticas, não. Na minha prática eu também não utilizo não, sabe? Eu acho que a gente tem dois dificultadores aí, vou colocar do ponto de vista prático, né? Neste momento que nós estamos gravando esse videocast, talvez, quando vier uma atualização, por isso que é importante, né? Eu vou falar aqui, colega dermato, importante você estar sempre atualizado e estar com a gente no nosso curso de atualização. Já aproveitei, fiz o merchan, mas é porque é importante mesmo para a gente trazer tudo isso para você. Em relação à manipulação, consegue facilmente, eu estou em São Paulo, mas eu sei que consegue no Brasil inteiro essa manipulação, mas a gente tem uma questão que não temos a aprovação para uso na acne no nosso país, então não tem Anvisa, e a gente tem uma questão do custo. Então acaba dificultando mesmo, porque a gente vamos falar em termos práticos, né? A resposta com o uso dessa medicação, ela não é dramática, ela não é aquilo que você passa e rapidamente melhora, não é, Isabel? Exatamente. Ela tem um efeito, assim, um pouco mais demorado até que o paciente veja uma melhora clínica. Tem a vantagem em relação aos efeitos colaterais, né? Eles são leves comparados, por exemplo, com outras terapias tópicas que podem ter efeitos colaterais mais proeminentes.
e uma resposta sustentada, mas, como a Bela disse, não é dramática. Isso. É uma boa opção para pacientes, por exemplo, que não querem ou não podem fazer uso de uma terapia sistêmica, né? Que, por exemplo, quais seriam os perfis? Se eu fosse prescrever fascoterone, para quem eu prescreveria? Talvez uma primeira opção terapêutica tópica para um homem, acne em homem, ou pacientes, mulheres, adolescentes que não querem, ou os pais têm receio de usarem terapia hormonal sistêmica. Então, seriam esses perfis, principalmente. Exatamente. O que acontece? A gente, né, no ponto de vista prático, na nossa especialidade, a gente sempre deve pensar quais são as vantagens de se instituir uma medicação nova, uma medicação que você vai ter ali essa questão do custo em relação às medicações que nós já temos. Do ponto de vista prático, a gente pensa, vou dizer aqui, a gente está abordando o artigo, mas a gente fala de tudo da dermato, né? De tratamento para acne tópico. Então, nós temos peróxido de benzoíla, adapaleno, os antibióticos, né? Então, o uso mesmo de antibiótico tópico, pode usar os etinoides sem ser o adapaleno, a própria tretinoína, o ácido azelaico. É isso, né, de terapêutica tópica para acne. Então, a gente usa muito a combinação do peróxido de benzoíla com a adapaleno, é uma combinação muito usada e referenciada em diversos artigos, e a questão é a irritação da pele. Então, isso que a gente barra um pouquinho. Então, talvez nesses pacientes, essa questão que tenha uma irritação maior, que a gente tenha uma dificuldade maior da aceitação dessa medicação, é interessante a gente pensar no uso deste outro medicamento. E quando ele vier para a nossa prática do dia a dia, não é que não possa manipular, tá? Pode fazer manipulado. Talvez baratear o preço, a gente consiga fazer um uso mesmo do nosso dia a dia. A posologia dele, 1 vez por dia ou 2 vezes por dia? Pode ser usado até 2 vezes por dia. Tudo bem. Então, tratamento tópico hormonal, clastoterone, 1%, em creme, em gel também eu já vi, em gel ou em creme. Já viu em outra apresentação, Isabela? Não, geralmente essas mesmo. 2 apresentações, né? No nosso país, o uso manipulado. E uma coisa que eu acho interessante dizer é que, embora seja uma terapia hormonal, pode ser usado em homens e é uma das principais indicações mesmo no homem ou então na mulher que não possa fazer uso de uma terapia sistêmica ou que não deseje fazer uso da terapia sistêmica. E aí a gente vai para a nossa querida, no sentido de medicação que tem mudado a prática nossa da dermatologia no tratamento da acne e aqui da acne da mulher adulta, que é a espironolactona. Como é que você coloca a espironolactona na sua prática? Olha, eu geralmente prescrevo a espironolactona para aquele perfil de paciente feminina que tem ali entre os seus 25 a 40 anos, usa um método contraceptivo eficaz, por exemplo, um DIU, ou então um implante subdérmico, ou seja, ela já tem o seu método e não deseja um outro contraceptivo oral. Se encaixa muito bem. Não tem outras comorbidades, né? Geralmente uma paciente rígida. Então, esse perfil, eu escolho a espironolactona como a minha primeira linha medicamentosa. Ótimo. Então, vamos aqui falar com um colega dermatologista aqui que está escutando a gente do ponto de vista da prática. Até uma coisa que o artigo traz ali, ele trouxe até como vou usar uma palavra, uma tradução meio assim, né? Um mito. Tá? O mito é um nome muito forte, né? Mas assim, como algo assim, a questão do uso e a contracepção, né? E engravidar, né? A gente teria problema com o uso da espironolactona se engravidar ou não? Qual a grande questão? É a feminilização de um feto masculino, né? E isso acontece ali na formação embrionária do feto. A gente teria um tempo para a gente ter suspender a medicação. E ele coloca isso até ali como um questionamento, se a gente deveria se preocupar com isso. Isso que eu senti ali, né, da leitura. Mas do ponto de vista prático, eu não mudo minha conduta. Você mudaria a sua conduta em relação a isso? Eu tenho uma grande preocupação. Eu também. Inclusive, uma conduta minha de suspender
até mesmo antes da paciente começar a tentar engravidar. Isso é uma coisa que eu faço na minha prática. Se a paciente deseja iniciar a vida de tentante, eu já oriento ela a suspender a medicação. Também. Espironolactona faço para pacientes que tenham a acne, aí é válido colocar, nesse caso é para mulheres, a gente não coloca para homens, né? Mulheres na fase que não queiram engravidar neste momento, então não está tentante, então está usando um método contraceptivo. Você colocou essa questão de que não esteja querendo usar um método contraceptivo oral. Vou aproveitar, já vou entrar nessa. Você não utiliza na que não esteja querendo usar um método contraceptivo oral, porque você vai acabar utilizando um anticoncepcional antiandrogênico para o tratamento daquela acne, ou por algum outro motivo? E geralmente essa paciente está usando um método contraceptivo, por exemplo, um DIU ou um implante subdérmico, justamente porque ela não quer usar um método contraceptivo combinado, por causa da questão do estrogênio e tudo que está em torno disso. Então, eu respeito a decisão. Geralmente, ela já chega falando isso, né? Então, eu respeito a decisão de não acrescentar essa medicação na terapia da paciente. Eu faço isso também na minha prática. Ela teve a opção de tomar um outro método, né? De utilizar um outro método. E dosagem? Qual dosagem você inicia? Eu começo geralmente com a dose de 50 miligramas, isso é uma conduta minha, começo com essa dose baixa, porque eu penso em duas coisas. A primeira é que dá tempo da paciente se adaptando com a medicação e ter a possibilidade de ir aumentando a dose aos poucos, entende? E segundo que algumas pacientes já vão ter uma ótima resposta com uma dose baixa e aí eu não vou precisar aumentar. Uhum. Então eu geralmente faço assim, começo com 50, no primeiro mês a paciente volta, ainda não teve tanta resposta ainda, porque a gente tem que lembrar que a espironolactona tem uma resposta mais lenta, né, ali para os 60 dias, no segundo mês, mas ainda assim gosto de ver principalmente os relatos de efeitos colaterais, se a paciente se adaptou à medicação, então ela sempre volta com o mês, faz um retorno com o mês, vejo essa questão e aí a gente pensa em subir ou não a dose. E monitorar potássio, deve, não deve, como que faz? Não monitorizo potássio de paciente ígida, né? A gente sabe que o risco de uma hipercalemia nessa população, mulher ígida, sem alguns problemas que eu vou citar a seguir, que a gente deveria monitorizar, mas paciente ígida, sem comorbidade, não tem necessidade de monitorizar, porque a chance dela fazer uma hipercalemia é basicamente a mesma da população geral. Então, não tem esse perigo. E quando, então, que eu deveria monitorizar? Pacientes que têm uma doença renal crônica importante, que faz uso de outros antipertensivos, por exemplo, da classe E, COBRA, tem insuficiência cardíaca, idade avançada, mas geralmente são pacientes que eu raramente vou prescrever espironolactona. Entende? Então, as minhas pacientes hoje usando espironolactona não têm esses problemas, eu não monitorizo potássio. Isso do ponto de vista prático, né, não é o perfil mesmo da medicação, né, do ponto de vista prático a gente vai buscar investir mais num tratamento tópico e estabilizar a paciente das outras questões e então na prática a gente não faz a monitorização. Acho que é o mais polêmico isso da questão do potássio, né, eu ainda vejo alguns colegas fazendo esse exame de rotina e não faz sentido mesmo fazer o exame, seria desnecessário, e diversos artigos já trazem isso pra gente. Então, não há necessidade de solicitar nenhum exame pelo uso da medicação, né? Exatamente. Basta você escolher bem quem vai ser a sua paciente, né? Vai ser suficiente? Eu vou voltar nessa parte em relação à questão do uso de tentantes ou não tentantes. A gente não utiliza a espironolactona quando está tentando engravidar. Todo artigo que a gente estuda, a gente busca muito artigo para a FEDERMATO na atualização, para a gente trazer para os nossos alunos, para os nossos colegas também da discussão, e a gente sempre pega a prática baseada em evidência, né? Então, a gente pega a prática
as evidências e traz para a nossa prática do dia a dia. E nesse artigo específico, ele coloca muito, assim, essa questão da feminização em xeque, né? Ele escreve até o seguinte, a feminização com a espironolactona tem evidências humanas muito limitadas e seria principalmente em doses altas, não nas doses que a gente utiliza para tratamento da acne. Mas como a Isabela, eu também não mudaria minha prática neste momento, mas também teria um pouco mais de tranquilidade caso o paciente engravide em uso da medicação. Que a gente já tinha por causa do tempo ali, né, da formação embrionária, fetal, mas agora um pouco mais de tranquilidade. Eu já tive, não sei se você teve já, paciente que engravidou em uso de espironolactona, mas não usa intentante, de jeito nenhum, tá? Não, eu não utilizo, tá? Falando da minha prática. Talvez com outros estudos a gente passe a utilizar intentante. Você já teve paciente que engravidou com uso de espirono? Não, nunca tive, não que eu saiba, assim, não chegou pra mim, não. Você já teve? Já tive 2 pacientes e deu tudo certo, ficou tudo bem, assim que, né, elas engravidaram, mas elas estavam, em teoria, em uso de método contraceptivo, e aí a gente sabe da prática, né, que efetivamente não estavam protegidas e que acabaram ali engravidando. E vale também aqui a gente reforçar para os nossos colegas, embora tenhamos toda essa questão da gravidez, na espironolactona não tem aquele termo de consentimento, como na isotretinoína, né? Muito bem, exatamente. Muito bem. Entrando agora anticoncepcional, então, os contraceptivos que tenham ação antiandrogênica. Primeiro, sabemos que nem todo contraceptivo tem ação antiandrogênica. Então, é importante a gente saber do nosso paciente se ela está em uso, se ela não está em uso, qual contraceptivo ela está em uso e fazer essa orientação. Na prática, como que você faz isso? Você prescreve o contraceptivo? Qual que a gente pode utilizar? Como é que funciona na sua prática? Vamos lá. Primeiro, o perfil de paciente que eu escolho usar o contraceptivo combinado. São pacientes jovens, bem jovens, na minha prática, né? Bem jovens, assim, lá pelos 15 anos, 16, que estão juntamente iniciando a vida sexual e ainda não usam nenhum método contraceptivo. E também tem um quadro de acne. Então, a medicação uniria o útil ao agradável, né? Teriam 2 usos ali, tanto como contracepção quanto para o tratamento de acne. Então, a minha escolha são essas pacientes. Eu prefiro encaminhar para o ginecologista. Encaminho, sempre faço uma carta, explico, né, que seria seguro para o tratamento de acne também, porque aí o ginecologista vai conseguir escolher um contraceptivo combinado que tem essa ação antiandrogênica. A gente sabe que a combinação entre estrogênio e progesterona está presente neles, mas nem todos os progestágenos são antiandrogênicos. Inclusive, a gente tem progestágenos que são androgênicos. A gente tem 4 classes de progestágenos, de primeira até 4ª geração. Os primeiros são mais androgênicos e os de 3ª e 4ª são mais antiandrogênicos. Então, é legal a gente ter esse conhecimento para quando chegar uma paciente e falar assim, olha, eu estou usando esse contraceptivo, será que ele está me ajudando, será que não? E aí a gente conseguir fazer essa diferenciação. Isso é muito importante. Do ponto de vista prático, podemos, né, conduzir isso ou deixar a cargo do ginecologista, né, que está acompanhando aquela paciente. E podemos fazer a associação de um contraceptivo antiandrogênico com a espironolactona? Sim, podemos. Inclusive, isso está citado no artigo como uma combinação bem-vinda, que tem bons efeitos, que tem uma redução na acne inflamatória importante. Eu não costumo fazer, na minha prática, por conta daquilo que eu te falei, mas o artigo deixa a gente confortável, caso a gente queira fazer essa combinação, isso é possível e bem-vindo também. Eu faço muito, do ponto de vista na prática eu faço muito, hoje, atualmente a espironolactona para tratamento antiandrogênico oral, né, das pacientes de acne, mulher adulta, é uma das escolhas. A gente tem ainda a isotretinoína, que também entra ali como uma das primeiras linhas,
Mas o uso da espironolactona, sim, e com contraceptivo oral. Eu faço muito na minha prática. Será que a gente vai depois colocar classoterone junto ou não? É uma possibilidade, né? Vamos esperar chegar no Brasil pela Anvisa, vamos ver se esse preço fica mais acessível, porque pelo que eu vi no artigo é um preço bem elevado mesmo. Uhum. E eu particularmente não sei quanto que é no Brasil, assim, nas farmácias de manipulação. A manipulação é um pouco mais em conta, mas mesmo assim ainda é um custo elevado, né, perto das outras terapêuticas tópicas. A gente tem visto falar muito do classoterone, aí é um trava-língua para mim, tem problema de dicção. Seguinte, muito na tricologia, né, muito para uso tópico em androgenética. Aí a gente tá falando com dermatologistas, eu acho que é válido essa consideração. Na tricologia você utiliza? Também pouco, não tenho muita experiência na parte da tricologia com a clascoterone, mas também acredito que é bem promissor. Acho que é uma medicação que em pouco tempo a gente vai começar a ter mais experiência. Também acho. Eu vejo ela mais na nossa realidade, Brasil, como expectativa futura. Também não utilizo na tricologia, trato muito alopecia androgenética, não utilizo, porque aí na tricologia eu vejo uma dificuldade ainda maior, que é o uso tópico de produtos, né, no couro cabeludo. Não é tão cosmeticamente aceitável, assim, por melhor cosmética que tenha. Então, assim, a gente manipula, aí a gente vai manipular em uma solução para tentar ali não ficar melecado. Então, aí, por vezes, eu já vi colegas também associando com minoxidil, já vi associando com finasterida ou com outras substâncias, e aí a gente tem a questão da estabilidade. A dermato raiz aqui fica receosa com essas misturas. Então, vamos lá. Inclusive, colega pode colocar aqui nos comentários, conversar com a gente sobre isso, e a gente pode discutir também isso no nosso grupo fechado do Afia Dermato, que todo dermatologista que quer estar atualizado está lá. Muito bem, entrando agora para a parte do DIU hormonal, né? Como é que é do ponto de vista da prática, sua orientação? Vou entrar em dois, eu vou aproveitar aqui, vou entrar em duas coisas. DIU hormonal e quando tem implante e tá com muita acne, o que você faz? Você orienta a suspender? O que você faz do ponto de vista prático? Vamos lá. A primeira coisa que eu faço é uma abordagem holística da paciente. Então, eu sempre tento trazer tudo aquilo que pode estar contribuindo para o quadro de acne, que a gente sabe que é multifatorial. Então, eu vou desde como está a alimentação desse paciente, os hábitos de vida de forma geral, sono, algumas questões que às vezes podem causar acne que a gente esquece um pouco, assim, alguns hábitos. Por exemplo, vou dar um exemplo meu. Eu tava com uma acne em dorso que eu não tava entendendo nada. Falei, gente, do nada, com um monte de espinha nas costas, e eu não tava com nada, nenhuma espinha no rosto, com acne nas costas. E aí eu fui parar pra pensar, eu tava usando óleo no cabelo, e eu não estava prendendo ele com coque. Eu estava fazendo um rabo e todo dia passando óleo e deixando esse óleo escorrer nas minhas costas. Resultado, estava com uma acne que eu não estava entendendo e aí fui parar para pensar que era isso. E aí parei de ficar deixando só um rabo fazendo coque. Enfim, minha acne melhorou, para vocês verem que às vezes é no detalhe. Então, assim, essa abordagem da paciente é muito importante, porque a gente descobre nos detalhes coisas que podem contribuir. Enfim, hábitos de vida, sempre pergunto. E skincare também é outro ponto fundamental. Então, assim, quais os produtos que essa paciente está usando, como ela está usando, a constância dela em cuidados com a pele. E aí depois vem a nossa intervenção, que além de orientar muito bem essa parte do skincare, a gente orienta hábitos de vida também, mas mais precisamente skincare dessa paciente voltado para acne, acrescentar a terapia tópica, que você, Bela, falou mais cedo, né? A gente tem esse arsenal já muito bem embasado. E, por fim, as terapias hormonais. E não foi tão citada no artigo, mas a gente também tem a isotretinoína, da qual eu sou bem fã. Então, assim, primeiro eu tento fazer de tudo. Retirar o DIU, trocar o método contraceptivo, ainda mais sendo um DIU ou um implante subdérmico, que é um método de longa data, assim, é a minha última opção.
Então, sempre essa abordagem primeiro, tratamento tópico, associar tratamento tópico com oral, tudo que a gente pode fazer dentro do oral, e aí se nada estiver resolvendo, aí sim, trocar o DIU é uma opção. Eu concordo, eu também faço isso na minha prática e a gente tem muitos pontos aqui para conversar ainda, porque a gente tem, que eu falei no início, o uso da dutasterida, será para tratamento de acne. Além disso, você entrou num ponto fundamental que é a questão do skincare. Quero trazer uma coisa da minha prática que mudou em relação à espironolactona, dosagem, como é que a gente conduz do ponto de vista prático, mas você que está me vendo aqui pela plataforma Afia Dermato e não vai dar sequência com a gente na plataforma do curso de atualização Afia Dermatologia, eu me despeço, mas te convido a estar atualizado com a gente dentro do curso de atualização da Afia Dermato. Muito obrigada, Isabela, estar aqui com a gente, compartilhando todo esse conhecimento. Nós vamos continuar. Espere aí, dê só um tchau pro pessoal, dá um tchau, pessoal daqui do Conteúdo Aberto. Foi um prazer estar com vocês, gente. Espero que vocês se inscrevam e se atualizem, porque isso é muito importante. Então, vamos para a atualização do Afia. Isso aí. E eu vejo vocês lá no Conteúdo Fechado e nos próximos vídeos. Até mais!